Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade que estamos tendo na tarde de hoje de aprendermos um pouco mais da tua doutrina, que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída pelos irmãos da espiritualidade e que nós possamos, ao final desse encontro, sairmos daqui um pouco mais abalizados a respeito das verdades que a sua doutrina nos traz. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Vamos lá. Vamos para nosso compromisso de estudar a doutrina espírita. É um compromisso, tem que ser. Se a gente não tiver como compromisso as coisas importantes para a vida da gente, mesmo aquelas que a gente não gosta muito, que não é esse o caso, a gente não consegue fazer. A Magui, ela está viajando hoje, ela não está aqui, mas ela gosta muito de um exemplo que eu dei aqui, que ela sempre me pede para, de vez em quando, falar a respeito. São umas normas da tia Grace. Essa tia Grace, ela era uma senhora do tempo da charrete, e que ela era muito alegre, muito feliz, todo mundo gostava dela, mas para surpresa de uma sobrinha dela, uma sobrinha neta, que bem muito depois leu um diário que ela escreveu, para surpresa dessa sobrinha, ela não se sentia assim, feliz, alegre, nada disso. Ela dizia que ela era muito triste, que ela era muito infeliz, porque tudo que ela quis da vida foi casar, ter a casa dela, construir a família dela, ter filhos, ter a própria casa. Mas o noivo dela morreu uma semana antes do casamento. E ela sim não conseguiu realizar esse grande sonho, pelo menos naquele momento. E ela tinha uma paixão tão grande por ele, um amor tão grande, que ela não quis saber de outro amor. E começou a viver muito infeliz, muito triste, até que chegou num ponto que ela falou: eu não posso mais ficar assim, né? É aquele momento que a gente descobre na nossa vida que a gente não pode continuar do jeito que está. Seja qual for a situação, né, que a gente esteja passando, às vezes de um problema qualquer, e dependendo da nossa reação a esse problema que a gente tem, a gente vai até um ponto que a gente vê: não, eu não posso mais ficar falando nisso, eu não posso mais agir assim, eu não posso mais ter esse comportamento. Aí a gente vê aquele momento de parar, né? Eu sempre associo essa situação à parábola do filho pródigo, porque foi mais ou menos isso. Ele foi até onde ele podia ir, ele chegou a perder tudo que tinha e ver que ele não podia mais. Chegou um momento que ele falou que não dava mais para viver daquele jeito. Aí ele retorna à casa do pai. Então isso é simbologia, né? Então isso que acontece conosco. Todas as vezes que a gente chega num determinado momento que a gente não consegue mais viver daquele jeito, é a hora de retorno à obediência à lei divina, retorno a um estudo para nos fazer compreender a vida. E ela então chegou num ponto que ela falou: não, tenho que parar. Meu noivo não vai voltar, minha situação não vai mudar se ela continuasse do jeito que ela estava. Só eu, ela disse para ela no diário, posso sair do sarcófago do egoísmo em que eu me encontro. Então ela estabeleceu 6 normas, né? Essas 6 normas que ela estabeleceu eram diárias. Ela tinha que fazer todos os dias aquilo. Então fazer alguma coisa por ela, fazer alguma coisa por alguém, fazer aquilo que não gosta de fazer, que não gostaria de fazer, mas que precisa ser feito, fazer um exercício físico, fazer um exercício mental, e a 6ª norma era agradecer a Deus pelo dia e por tudo que tinha. Então eu disse isso porque eu falei aqui, muitas vezes, esse momento, a gente gosta muito, mas temos um compromisso de estudar que nos dá prazer, que nos ajuda. Mas mesmo aqueles compromissos que a gente tem, que a gente não gosta, tem que ser feito, né? Então faz parte, né? Uma das normas da tia Grace, fazer aquilo que a gente não gosta, mas que precisa ser feito. Repito, não é esse o caso, que aqui todo mundo gosta de estudar a doutrina, porque sabe que faz muito bem.
Se bem que nem tudo que faz muito bem a gente gosta de fazer, né? Aliás, quase sempre é assim, né? Vai fazer uma dieta para ver o que ele vai te dar para comer. Não vai ser tão agradável assim. Se não for agradável na quantidade, não vai ser agradável também na qualidade, que às vezes, né? Porque o gordo, ele gosta do que engorda, por isso que ele é gordo. Não é isso? Ele gosta de massa, de bolos, de biscoito, de lanches, né? Numa quantidade nem tão pouco assim, né? Então, com certeza, por isso que ele é gordo. Então, o que vai ser oferecido para ele, bom não vai ser, né? Bom, não, ótimo, digamos assim, não vai ser. Só que é necessário. Os benefícios vão ser grandes. Uma vez, não era nem nutricionista, não. Estava num consultório de fisioterapia, né? Aí, claro que o peso prejudica tudo que a gente tem, o peso realmente. As pessoas falam assim, por que mexe essa mania de mandar todo mundo emagrecer? Tem que emagrecer, tem que emagrecer. Será que o magro não tem problema? Tem. O magro tem tanto quanto. Só que determinados problemas não pode ter excesso de peso, porque piora. Não é que a pessoa vai se livrar, mas vai piorar se ficar gordo, né? Então tem que fazer aquilo que não gosta para poder ter um benefício. Ainda falei, pois é, mas as dietas tiram tudo e mais o prazer. Aí ele falou, mas quem disse que comer é para dar prazer? Comida não é para dar prazer, comida é para nutrir. Não é para dar prazer. Aí, mas a gente associa, né? As coisas, tanto que, já viram festa que não tem comida? Comemoração que não tem comida? Não, que não tem coisa boa, doces, né? Já viram isso? Não, porque a gente associa as duas coisas. Aí ele falou, mas não é para isso, não é para isso. O prazer é o que você vai sentir com o resultado da obediência à lei do seu corpo. A gente aprende isso no Espiritismo, né? É essa questão aqui da lei natural. Se a gente come errado ou come mal, come o que não deve, passa mal. Não pode reclamar, né? Não pode reclamar, ninguém pode ser mal-humorado por ser gordo. Porque é gordo, porque quer. Ah, não emagrece. Emagrece sim. Claro que sim. É só fazer o que tem que ser feito, né? E todas as pessoas mais gordinhas sabem muito bem disso, porque já passou pelas experiências em variados momentos da vida, né? Mas aqui não é o nosso caso, aqui nós temos muito prazer de estudar aquilo que é muito bom para a nossa vida. Isso aqui é a dieta da alma, né? E é bem agradável. Nós estamos num capítulo, que é o bem e o mal, que é um capítulo assim, que se a gente passa por cima, a gente acha ótimo, tudo bem, mas não é bem assim. Tem coisas aqui que se a gente for analisar melhor, são até polêmicas, né? São até polêmicas em algumas situações aqui. A gente precisa analisar bem. Essas questões que nós vamos abordar hoje têm essa característica. A gente não pode passar por cima delas assim, sem mais nem menos, não. Tem que analisar com vontade. Abel, se importa? A Ângela quase morre aí. Eu fico abençoada e ela amaldiçoada no mesmo momento. Por isso que a gente vê o que é bom para um não é bom para outro. O que é um bem para um não é bem para o outro e assim o mal também, né? Por isso que o mal e o bem são polêmicos e relativos. Terminamos a nossa reunião na semana passada falando sobre essa questão, até que eu falei aqui sobre a questão do chega, né? Não posso mais ver assim. Foi essa questão aqui, ó. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Porque para consigo mesmo, a gente já viu, né, o que é. Para com os outros, a gente já viu o que é a regra do bem e do mal nos relacionamentos com as outras pessoas. Fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós. Mas com relação a nós mesmos, essa regra não funciona.
né? Porque a gente, para essa regra funcionar, tem que ter uma outra pessoa. Com relação a nós mesmos, ela não funciona. Aí Kardec pergunta, encontra ele, o homem, na lei natural, a regra dessa conduta e um guia seguro? Então eles respondem, quando comeis demais, isso vos faz mal, pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo o mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz, chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza, né? Então, se nós dessemos um chega e um basta antes do desespero, antes daquele fundo do poço, né? Porque a gente vai caindo e não vê que está caindo, só quando chega embaixo que vê todo o buraco de novo, no mesmo buraco. Até eu já trouxe para cá um texto de Portia Nelson, que é a autobiografia em 5 capítulos, que é caindo no mesmo buraco. A gente cai no mesmo buraco o tempo todo. Não é? Isso aí é conotativo, evidentemente, mas mesmo no sentido literal, às vezes a gente cai mesmo. Tem um buraco na calçada, a gente vai passar e pum, torce o pé. Melhora, torce o pé de novo no mesmo buraco. Então a gente não presta atenção, isso concretamente falando, mas conotativamente falando, buracos são os problemas que a gente arranja, são as dores, os sofrimentos, a gente acaba caindo nas mesmas por imperícia, por negligência, por imprudência, sempre assim. É sempre por causa disso. Ou imprudência ou negligência, não está nem aí, porque se nós estivermos atentos às coisas, vai ser muito difícil a gente se machucar, vai ser muito difícil a gente cair no mesmo buraco. Então, é tudo que nós temos que lembrar. Então, muito antes da gente chegar naquele estágio final da dor e do sofrimento, quase às raias da depressão, no último degrau daquela escada, antes da depressão, né? Aquela escada que eu boto aqui de vez em quando chegar, antes de chegar lá pelo meio, vamos descer, que depois vai ficando mais difícil, né? Quem cai no buraco, é difícil de subir, tem que ter ajuda de alguém, tem que ter uma escada, senão não sobe, tem que chamar corpo de bombeiro, né? Tem que chamar socorro, porque senão não sobe. Mas se evitar cair, não tem esses problemas, né? Então é muito melhor que a gente fique atento. Bem, aqui, na 634, Kardec pergunta, por que o mal se encontra na natureza das coisas? Essa que ficou para hoje e as seguintes, né? Falo do mal moral. Deus não poderia ter criado a humanidade em melhores condições? Aí eles disseram, já te dissemos. Eles começam essa resposta assim, como quem diz, mas que alunos reprovados, né? Que alunos desatentos que são vocês, né? Já te dissemos, ó, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho a seguir. Tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. Então nós vivemos num mundo de antíteses, no mundo dos contrários, né? Sempre assim, porque a gente precisa do oposto para saber daquela existência ali, ainda que relativa. Lembra o texto que lemos sobre o bem? Né? Deus criou o mal? Não, o mal é a ausência de Deus, e como Deus é o bem supremo, o mal só apenas a ausência do bem. Então o bem não foi criado por Deus. Se analisarmos esse universo perfeito, né? Não trouxe aqui aquele texto, que eu vou preparar uma palestra sobre Deus, e ele vai entrar, e ele é um pouco cansativo para ficar lendo. Foi uma pesquisa de 4 físicos, ateus, todos eles, que constataram que realmente o universo foi planejado, foi criado e é mantido.
por uma inteligência suprema. Eles não usam esse termo, né? Eles usam algo que está no controle, que a gente já falou aqui. O Deus das religiões não é aceito aí por muitas pessoas que se dizem ateias. Por quê? Porque realmente apresentam um Deus antropomórfico, semelhante ao homem. Não é isso. Nós é que fomos criados à sua imagem e semelhança. E por todos os estudos feitos pelos físicos, o universo é perfeito. Ele é perfeito, ele é matematicamente perfeito, existindo uma conexão exata entre o pequeno e o máximo, né? Entre o micro e o macrocosmo. Então, nessa reportagem tem isso tudo, tem coisas maravilhosas a respeito do universo que prova que o nada não pode criar aquilo ali. Então, evidentemente, que se tem alguém no controle disso tudo, né? Se existe esse ser superior, que as religiões chamam de Deus, Kardec definiu como... Kardec não, os espíritos definiram para Kardec, e ele escreveu, logicamente, como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se existe esse controle superior dessa inteligência suprema, ela que criou tudo. E se essa inteligência suprema, para ter criado essa perfeição, tem que ser perfeita, absolutamente perfeita, não criaria o mal. Porque o mal só pode ser criado por alguém que tenha em si o mal. E ele não poderia ter, sendo essa perfeição absoluta que controla, criou e mantém, né, planejou, criou e mantém esse universo perfeito. Então não pode ter o mal em si. E como nós somos as suas criações, né, somos parte da sua criação, claro que se somos feitos à sua imagem e semelhança, também em nós não foi colocado nada de mal. Porque somos feitos do material. Digamos, pais dão para os seus filhos, geneticamente, a cor dos cabelos, dos olhos, né, da pele, herança genética. E nós temos a genética de Deus. O bem supremo, nós temos. Só que ele está latente. Tem que ser desenvolvido por nós. E se ele não for desenvolvido por nós, nós não evoluímos. Então, a gente vai desenvolvendo à medida que a gente tem conhecimento, a gente desenvolve, faz escolhas e desenvolve. Claro que nesse caminho aí, né, nesse caminhar, muitas vezes a gente faz escolhas ruins, é exatamente onde o mal tem origem. Né? Então, ele não foi criado por Deus e ele não está na essência divina e muito menos na nossa essência. Ele está no mau uso do livre-arbítrio, então ele se desenvolve pelos nossos erros, pelos nossos equívocos. Então, isso aí que tem que ficar assim muito claro para cada um de nós. Então, ele nos criou assim, simples e ignorantes, para que a gente pudesse evoluir. E é necessário que a gente faça esse trabalho para que a gente tenha os méritos, né? Por exemplo, nós estamos em plena Olimpíada, né? Todas aquelas competições, aquilo tudo. Aqueles atletas todos que estão ali trabalharam muito para chegar até ali. Muito trabalho, muito treino, muita disciplina em todos os sentidos. Né, muita renúncia, muita abdicação, muito tudo. Para chegarem ao mérito maior de uma medalha olímpica, eles tiveram que trabalhar. Ninguém pode fazer isso por eles. Né? Às vezes eu brinco que eu boto a minha cachorra na esteira e sento do lado para ela não cair. Porque se eu sair, ela sai atrás de mim. Se eu ficar ali, ela fica. Aí eu brinco e ela fala assim, que beleza, eu boto ela para fazer exercício para mim. Eu estou ganhando muito com isso, né? Eu sei que não, é brincadeira, mas muitas pessoas, né, não querem fazer o esforço para terem o benefício da vitória. E nós só conseguiremos isso através do nosso esforço. Essa era a intenção de Deus, quando nos criou simples e ignorantes e nos deu aí o poder de escolher. Né, o livre-arbítrio, esse foi o grande presente, porque entregou a cada um a sua felicidade. Só depende de nós, né, para isso acontecer, para isso aí dar certo. Da mesma forma que um general não faz de todos os seus soldados generais.
Um professor não faz de todos os seus alunos professor, vai fazer sim, desde que ele trilhe ali aquela caminhada do aprendizado. Aí ele vai chegar a ser professor também, mas ele tem que fazer o esforço próprio. Assim como cada um de nós tem que fazer o esforço para evoluir. Senão nós não teremos o mérito da vitória. As diferentes posições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural pareceria assim não ser uma regra uniforme. Essa foi o comentário de Kardec. E a pergunta, né, indireta que ele fez. Aí a gente fica pensando, por que não, né? Por que não seria? Eles respondem assim, essas diferentes posições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso. Claro, tudo vai progredindo, tudo vai caminhando, e quanto mais a gente avança, quanto mais nós nos desenvolvemos, mais situações novas se apresentam para nós. Isso não impede a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Aí Kardec faz um comentário muito interessante a essa questão. Ele diz, as condições de existência do homem mudam segundo as épocas e os lugares, e disso resultam para ele necessidades diferentes e posições sociais correspondentes a essas necessidades. Desde que essa diversidade está na ordem das coisas, é conforme a lei de Deus. E essa lei, por isso, não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades fictícias ou convencionais, para a gente diminuir aí os nossos problemas. Quando nós começamos esse capítulo, a pergunta primeira dentro dele foi, que definição se pode dar à moral? Kardec obteve dos espíritos a resposta assim, a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal, funda-se na observação da lei de Deus. Então não importa o avanço tecnológico, não importa o avanço cultural, não importa nada, as diferenças sociais, nada disso importa. O que importa é a conduta do homem dentro da lei divina, nesta ou em qualquer situação que ele se encontre. Aí Kardec pergunta assim na próxima, o bem e o mal são absolutos para todos os homens? E eles respondem, a lei de Deus é a mesma para todos. Mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. Está vendo? O mal depende disso. Se nós temos duas situações que se apresentam, eu quero muito alguma coisa para minha casa, para minha vida, eu quero muito isso. Mas eu posso fazer aí uma escolha, trabalhar dignamente para conseguir aquilo que eu quero, ou explorar alguém, né? Puxar o tapete de alguém para que eu possa me dar melhor para poder comprar o que eu desejo, ou eu posso furtar. Né? Eu tenho essas opções. Eu posso tirar de alguém, né? Furtar, posso. Que não deixa de ser também um furto. Né? A exploração, explorar alguém para que eu possa me dar bem e conseguir o que quero, ou eu posso trabalhar dignamente para conseguir o que eu desejo. Aí é uma questão de escolha. Se eu fizer a segunda ou a terceira, eu vou desenvolver o mal em mim. Então vai depender da minha vontade de fazer isso. Ninguém pode ser responsabilizado por uma escolha que eu faça. Eu sou livre para escolher. Se eu ficar na primeira escolha, eu não estarei infringindo nenhuma lei, estarei trabalhando para conseguir o que desejo. Então eu posso escolher. E fica a critério de cada um. É nesse sentido que a gente vai. A lei é para todos. Em qualquer cultura, em qualquer situação, nós vamos nos ver diante de escolhas para serem feitas. Aqui nesse livro tem um comentário de rodapé que, se o de vocês for de Herculano, vai ter também de outros, não sei, porque nem todos fazem,
É por isso que eu gosto muito de Herculano. Ele diz o seguinte: as pesquisas sociológicas deram motivo a uma reavaliação em nosso tempo do conceito tradicional de moral. Entendeu-se que a moral é variável, porque o bem de um povo pode ser mal para outro e vice-versa. Olha, por aí a gente já vê que já fizeram um caminho errado, porque estão confundindo aqui moral com costumes, e não é a mesma coisa. Em defesa, né, da moral, no caso aí, Renouvier, entretanto, em Ciência la Morale, ele compara a moral à matemática, e ele diz: é uma ciência que deve fundar-se em puros conceitos. Os sociólogos confundiram moral e costumes, mas ultimamente já distinguiram, na confusão dos costumes, uma regra geral que é a aspiração comum do bem. Então, seja qual for o costume de um povo, a cultura de um povo, moral não pode ser confundida com isso, né? Moral é a sua conduta diante da sua cultura, do mundo em que você está vivendo, da sociedade em que você está integrado. Bergson, em Le Dessous de la Morale et la Religion, ele diz o seguinte: a moral fechada, que decorre da coação, e a aberta, que é individual e não se sujeita às convenções. A moral relativa é a convencional. Então, aquela que a gente faz é, digamos aí, a ética de cada um. Não é porque todos têm ética. Ética é uma forma de conduta moral. Então, aquele que cria para ele a ética dele, que nem sempre está de acordo com a lei divina. Então, ele faz do jeito dele e acha que ele está sendo ético. Para ele está, né? Então, a moral relativa é a convencional. Enquanto a moral absoluta, essa sim, é a ditada pela aspiração universal do bem, pela lei de Deus gravada nas consciências de cada um. Então, nós não podemos confundir costumes com moralidade, né? Dentro dos costumes, por exemplo, se tem uma cultura que admite a poligamia, dentro dessa situação poligâmica existem regras a serem seguidas. Não é como acontece aleatoriamente, né? Porque mesmo nos países onde a monogamia existe, a gente vê que tem a poligamia por fora, no caixa 2, né? Aí é aquela questão, não faz parte dos costumes do seu povo isso, mas você, de acordo com a sua ética, você faz aquilo que você acha que deve fazer. É aí que a gente erra, é aí que a gente acaba entrando por uma porta que a saída não vai ser nada agradável, a saída desse caminho aí. Então, a questão da regra, da conduta, seja qual for, não é, a cultura em que nós estivermos inseridos, o avanço de uma sociedade, de uma tecnologia, nada importa. A lei que está escrita na nossa consciência, essa moral absoluta, é a lei que está escrita na nossa consciência, que é a lei de Deus. Então, eu trouxe aqui, para a gente analisar, um texto que eu já falei que traria há bastante tempo, e eu vinha protelando, porque eu sabia que eu precisaria de usá-lo aqui, né? Tudo que preciso realmente saber, aprendi no jardim de infância. Jardim de infância de qualquer cultura, de qualquer comunidade, de qualquer sociedade, né, de qualquer tempo. Né, de qualquer tempo. O que nós vamos aprender no jardim de infância serve para qualquer tempo e para qualquer idade, né? E para qualquer cultura. É a mesma coisa.
que preciso realmente saber sobre como viver, o que fazer e como ser, eu aprendi no jardim de infância. A sabedoria não se encontrava no topo de um curso de pós-graduação, mas no montinho de areia na escola de todo dia. Estas são as coisas que aprendi, ele e nós todos. Porque todos nós passamos por um jardim de infância, né? Antigamente, hoje as crianças começam até muito cedo nas creches, né? Desde 6 meses, 3 meses de idade já estão lá. Minha neta foi com 6 meses para uma creche. Mas na nossa época não tinha muito esse negócio de creche. A gente ia para a escolinha, para o jardim de infância, né, aos 5 anos, mais ou menos, era chamado jardim de infância, saía dali, pulava direto para a primeira série. Agora tem jardim 1, jardim 2, jardim 3, depois que vai para a primeira série, né, antes teve creche, então tem oportunidade maior de aprender tudo, mas todos nós aprendemos isso aqui, ó. São 7 regras. Primeira, compartilhe tudo. 2, jogue limpo. 3, não bata nos outros. 4, coloque as coisas de volta onde pegou. 5, arrume sua bagunça. 6, não pegue coisas que não são suas. 7, peça desculpas quando machucar alguém, mas peça mesmo. 8, lave as mãos antes de comer. 9, puxe a descarga. 10, pão quentinho e leite fazem bem para você. 11, respeite o limite dos outros. 12, leve uma vida equilibrada. Aprenda alguma coisa, pense um pouco, desenhe, pinte, cante, dance, brinque, trabalhe um pouco todos os dias. 13, tire uma soneca à tarde. 14, quando sair, cuidado com os carros. 15, dê a mão e fique junto. 16, repare nas maravilhas da vida. 17, o peixinho dourado, o hamster, o camundongo branco e até mesmo a sementinha do copinho de plástico, todos morrem e nós também. Essas foram as 17 regras aprendidas no jardim de infância. Naquela época, isso era bem literal, né? Era bem assim, ao pé da letra. Mas essas regras servem para a vida inteira. Basta que a gente entenda o sentido figurado delas, o sentido conotativo dessas regras. Essas regras são as leis de Deus inscritas na nossa consciência. Se a gente for analisar, compartilhe tudo. Quer dizer, não seja egoísta, né? Divida. Porque quanto mais se divide alguma coisa, mais essa coisa se multiplica. Se ela ficar encerrada em nós, morre ali. Né? Isso é para tudo, para todos, né? Para todas as culturas. Jogue limpo. Né? Vamos ter uma vida limpa. No domingo nós fizemos aquela palestra sobre a questão da nova geração. Quando eu tive aqui no domingo retrasado, no outro, foi o primeiro domingo desse mês. E ali nós colocamos uma crônica do Mário Sérgio Cortella, chamada Cooperar para não exaurir, e ele fala no lucro higiênico. Eu achei maravilhoso, achei fantástico isso que ele colocou, lucro higiênico. O lucro higiênico só pode vir de um jogo limpo. Né? O que é um jogo limpo? Conduta certa, conduta digna, é jogo limpo. Não explorar ninguém, não maltratar ninguém, não puxar tapete de ninguém, né? Fazer a nossa parte dignamente, com o nosso trabalho, isso é jogo limpo.
de um jogo limpo, nós temos um lucro limpo. Um lucro limpo é um lucro higiênico, né? Então, achei fantástica essa colocação dele, como a inteligência dele oferece condições, né? Não bata nos outros. Quer dizer, a criança entende que não é para bater no coleguinha, mas esse não bata nos outros, conotativamente falando, é que a gente mantenha boas relações de educação, de respeito, né, numa sociedade, em onde quer que estejamos. Coloque as coisas de volta onde pegou, né, organizados, sermos organizados, higienizados, né, na nossa conduta, nos nossos relacionamentos. Arrume sua bagunça. Quer dizer, não vamos fazer errado para ninguém ter que consertar, não vamos explorar ninguém. Arrumar a nossa bagunça é encarar as nossas responsabilidades, aquilo que de errado a gente está fazendo, para a gente não deixar para ninguém fazer, porque ninguém tem que fazer. Nós é que temos que assumir as responsabilidades da nossa vida. Não pegue coisas que não são suas, né? Isso tudo a gente, no jardim, ele sabe que não pode pegar o lápis do coleguinha, a borrachinha, mas aqui, no sentido conotativo, né, no sentido mais amplo, não vamos furtar, nem roubar, explorar ninguém, né? Vamos ficar felizes com aquilo que temos, porque o que temos, se conseguirmos isso aí, tudo que a gente tem, se foi conseguido com trabalho, com honestidade, com cuidado, com respeito, é ótimo, só vai nos fazer bem, não é? Então não podemos pegar nada daquilo que não seja nosso. Peça desculpas quando machucar alguém, mas peça mesmo. Aqui entra o perdão. Né? O pedido de perdão que a gente não sabe fazer, é difícil demais. Se é difícil perdoar, mais difícil é pedir perdão. Porque pedir perdão é reconhecer que errou. A maioria não gosta disso, né? Não tem essa conduta. Então permanece naquela dureza de coração, naquela dureza de atitude, porque não sabe reconhecer o erro. Então, às vezes, aumenta muito mais o erro, porque não pediu perdão. Aquilo ele tem que manter aquela posição dele, porque ele tem que mostrar que ele está certo, né? Então aquilo ali vai aumentando, vai fazendo uma bola de neve na vida da pessoa. Lave as mãos antes de comer. Toda a higienização, né? Todo cuidado com a asepsia, com tudo na vida, né? É ser limpo, não só na parte material, quanto também na parte moral. Puxa descarga. Quer dizer, limpe a sujeira, a sua sujeira, né? Limpe aquilo que não está limpo na sua vida. Faça uma asepsia na sua atitude, na sua vida, tudo, né? Para poder não deixar para ninguém também fazer isso. Pão quentinho e leite fazem bem para você. É o alimento do corpo, a necessidade do alimento do corpo. Para isso a gente tem que trabalhar, porque nada vai chegar, vai cair do céu para ninguém, não. São necessidades básicas que a gente tem que ter e que a gente tem que trabalhar para isso, né? Respeite o limite dos outros. Isso é o respeito ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É aquela regra, faça aos outros aquilo que você quer que seja feito a você. No Evangelho, segundo o Espiritismo, na página do dever, tem lá. O dever começa no momento em que ameaçamos a felicidade de alguém. E termina, dever moral, e termina no momento em que não gostaria que ninguém transpusesse com relação a nós. Isso é aquele limite que a gente tem que respeitar nas pessoas. Porque elas têm livre-arbítrio, elas têm direito a escolher aquilo que elas querem. O que nos cabe é orientar, ajudar, alertar, a tentar abrir os olhos dessa pessoa, mas não podemos interferir no seu livre-arbítrio a ponto de incomodar mesmo. Porque nem os bons espíritos, nem Deus faz isso, nem Deus.
Né? Eu sempre repito isso aqui, nem Deus... mas ele não pode? Pode fazer, mas ele não faz por quê? Ele não pode tirar o que ele deu. Ele não pode retirar o que ele deu. Deus nos deu a liberdade de ação. Coloca na nossa vida anjo protetor, amigos, familiares para nos ajudar, para nos alertar, mas não interfere no nosso livre-arbítrio com relação a nós mesmos. Interfere sim com relação aos outros, nas atitudes que nós vamos ter com os outros. Se os outros não merecerem, aí não vão ter a nossa ação indigna, infeliz, né? Mas com relação a nós mesmos, ele não interfere. Qual é a prova maior disso? Eu sempre falo aqui, o suicídio. Ninguém nasce para sair dessa terra por suicídio. Ninguém. Não existe essa escolha na escolha das provas, não tem isso. Ninguém nasce para isso. Então, quando a pessoa chega ao ponto, né, de fazer isso, de tirar a própria vida, ela está usando o seu livre-arbítrio com relação a si mesmo. Deus poderia impedir? Claro que poderia, ele é onisciente, onipresente e onipotente, mas ele não faz porque ele não vai tirar o que ele deu. Então, se nem ele faz, por que nós? Então, é um respeito ao limite do outro. Aí sim, se a pessoa fizer o que ela bem entende e for errado, ela terá que assumir as responsabilidades dela. Ela terá que fazer o quê? Terá que puxar a descarga, terá que arrumar a própria bagunça. Ela terá que fazer isso, não é? Leve uma vida equilibrada. Então, olha só, aprenda alguma coisa todo dia para botar o cérebro em ação. Pense um pouco, desenhe, pinte, dance, cante, brinque. Trabalhe todos os dias. Quer dizer, é a diversão, é a hora aquele momento que nos faz bem, não é? De estarmos dando aí uma relaxada no nosso movimento, fazer um relaxamentozinho, cantar, brincar, ser criança, né? Deixar aquela criança que existe em nós falar alto. Porque quando Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu, Jesus não estava se referindo às criancinhas pequenininhas, não. Ao pé da letra, sim. Mas qual é a moral dessa parábola, dessa história? É que aquele que se conduz como criança, ele faz as coisas mais certas, porque a criança é muito guiada por instintos. Então a criança tem 3 coisas importantíssimas, que se nós adultos tivéssemos permanecido para o bem, com essas vantagens, nós teríamos mais felizes. A criança está sempre feliz, está sempre contente. A criança está sempre ocupada, fazendo sempre alguma coisa. Ela nunca se vê uma criança desocupada. E a criança, ela tem uma determinação que, se nós tivéssemos, nós conseguiríamos muito mais coisas para a gente. Isso que ela tem, que se chama determinação, nós chamamos de teimosia. Né? Fala que a criança é teimosa. Ela não é teimosa, ela é determinada. Ela quer e ela vai atrás do que ela quer, tentando nos vencer pelo cansaço. Claro que se não for uma boa coisa, a gente não pode deixar. Mas como ela não tem noção de perigo, ela quer. E ela vai às últimas consequências. Se nós fizéssemos, né, da nossa vida, das nossas vontades, dos nossos desejos e aspirações, né, como as crianças fazem, né, com determinação, nós seríamos mais felizes, a gente conseguiria mais coisas. Então, essa questão de deixar a criança que existe em nós nunca morrer, isso é importante, porque são características fundamentais para a nossa vida, para as nossas responsabilidades do dia a dia. Tire uma soneca à tarde. Isso é o descanso merecido. É aquele descanso necessário, não só para o descanso do corpo, quanto para a emancipação da alma, para que a alma possa ir para a sua casa de verdade, desligado pelo sono do corpo.
aprender, tratar com os outros espíritos, com o seu anjo da guarda, né? Então, tudo isso aqui é extremamente importante para a gente ter uma vida mais feliz. Dê a mão. Quando sair, cuidado com os carros. Carro aqui simboliza perigo. Para criança, é um perigo o carro, né? Então, esse carro aqui são os perigos da nossa vida, são as situações perigosas, as situações nas quais a gente não deve se intrometer, né? As quais a gente não deve fazer. Então, cuidado com os carros quando sair. Então, cuidado com as coisas perigosas, com as falcatruas, com as associações que não têm um fim digno. Carro aqui é perigo, né? Perigo para a vida. Dê a mão e fique junto. Isso aqui é solidariedade, é caridade, é estar junto do próximo. Repare nas maravilhas da vida. Dê valor a tudo que existe. De respeito, como Kardec diz no comentário na Lei do Trabalho, de respeito a tudo que é respeitável. Quando a gente respeita tudo que é respeitável, a gente não faz o mal. A gente está de acordo com a lei de Deus. O peixinho dourado, o hamster, o camundongo branco e até mesmo a sementinha do copinho plástico, todos morrem. Nós também. É a compreensão da vida e da morte. É a compreensão que estamos aqui por tempo determinado. Porque essa aqui não é a nossa casa verdadeira. Nós vamos sair daqui, né? Nós vamos voltar para a nossa vida de verdade, para a nossa casa de verdade, que é aonde? É o universo. Porque nós somos cidadãos do universo. Então, isso aqui é a regra da boa conduta, é uma regra de moral. Então, essas coisas que estão aqui, não importa a cultura, não importa os costumes de um povo, não importa nada. Seja como for, onde estivermos, em que situação e quando estivermos, isso aqui é uma regra que vale para tudo. Essa é a regra que a gente leu aqui, né, do escritor Bergson. É a lei de Deus gravada na consciência. É a moral absoluta. Então, com isso aqui, a gente vai fazer muito mais o bem e vai errar menos. O mal vai, com certeza, estar muito menos presente na nossa vida. Aqui nessa questão, a gente já falou um pouco sobre ela. O selvagem que cede ao seu instinto, comendo carne humana, é culpado? A gente não falou na questão, mas sim na questão da responsabilidade da resposta dos espíritos. Eles dizem assim: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Então, aqui está inserida a questão da responsabilidade das pessoas. As circunstâncias, Kardec diz, comenta nessa questão, as circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa às circunstâncias. Então, sempre é relativo isso. O homem comete frequentemente faltas que, sendo embora decorrentes da posição em que a sociedade os colocou, não são menos repreensíveis. Mas a responsabilidade, isso aqui é para gravar, a responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos instintos. Então, aquele selvagem que come carne humana, ele é culpado? Não, ele não tem esse conhecimento. Para ele é uma forma dele se alimentar, né? Morreu, ele vai se alimentar. Ou ele vai matar se ele tiver que se defender. Então, ele é selvagem. Nós não somos. Dependendo da situação, isso pode ser amenizado? Claro que pode. Eu não sei se vocês lembram, naquela queda daquele avião nos Alpes,
que depois aqueles que sobreviveram, que eles passaram muito tempo lá, eles contaram que comeram, alguns comeram carne humana, porque eles não tinham do que se alimentar. Então as pessoas feridas, elas iam morrendo, eles iam colocando pedaços, né, dos corpos expostos assim, para poder não estragar, né, no gelo e tudo, e eles iam se alimentando daquilo ali. Aquilo ali era uma necessidade que ninguém tinha vontade de fazer isso. Não era vontade, mesmo assim, alguns não conseguiram e pereceram, e morreram. Alguns não conseguiram comer e morreram. Já os que sobreviveram, comeram, porque senão eles não teriam sobrevivido, porque não foi muito tempo, não tinha alimento. Numa situação dessa aqui, isso aqui não é condenável. Isso não é condenável. Como não é condenável aquele animal que abate o outro para a sua sobrevivência. É a lei da selva. É a cadeia alimentar. É triste para a gente ver? É. Mas não tem jeito. Ele precisa de fazer isso. É instintivo. Ele tem que se alimentar, alimentar seus filhotes e assim vai. Então, dependendo das circunstâncias, aquilo que parece um mal para a gente é um mal, mas amenizado, passa a ser, né, amenizado pela necessidade que o momento apresenta. Aí, nesse caso, é a nossa responsabilidade. Essa questão da responsabilidade, eu não vou comentar hoje, porque a polêmica está justamente aí. E como nós já estamos com o nosso horário esgotado, não vale a pena correr com essa questão, porque isso tem que ficar muito bem entendido. Muito bem entendido, né? Eu vou jogar uma pergunta aqui no ar para vocês analisarem por tudo que a gente já aprendeu. Quando eu digo polêmico, sabe por que é polêmico? Nós somos espíritos inferiores. Nós estamos num corpo físico pesado, denso, de conformidade com a natureza do planeta e das nossas necessidades ainda, né, morais, de ter um corpo assim. É necessário esse corpo de carne, é um corpo que ainda, em algumas situações, se nutre da própria carne, né? Porque não da própria sua, não, mas assim, da carne, né? Da carne. Então, é um corpo denso, é um corpo pesado e é uma situação, assim, bastante complicada e nós somos muito inferiores. E com isso, a gente carrega ainda um instinto de conservação muito forte. Para o que esse instinto de conservação? Nos impedir de cometer suicídios. Porque nós sabemos que não somos daqui. E nós não sabemos aguentar dor nem sofrimento. Né? A gente não consegue aguentar isso. A gente não consegue aguentar as nossas provações. Nós tememos, nós temos temores. Né? O homem tende a destruir e a matar tudo que ele não conhece, com medo de ser prejudicado por aquilo que ele está deparando e que ele não conhece, então ele extermina antes, não é? Então nós temos ainda essa inferioridade. Aí vai uma pergunta que ela surgia muito, ela sempre surge quando a gente fala sobre bem e mal e fatalidades e outras coisas mais, né? Uma pessoa está em casa, deitada na sua cama, dormindo, ouve barulhos, acorda, levanta e vê que sua casa está sendo assaltada. Ela então tem uma arma em casa e ela começa a pensar na sua defesa, né? Em afugentar o ladrão, o assaltante, seja lá o que for. Só que ela entra numa situação que ela depara com o assaltante também armado. Aí ela pensa, se
Se eu não matar, eu morro. Eu tenho um instinto de conservação forte, então vou optar por matar. E atira e mata o assaltante. Ela se conduziu fazendo uma coisa certa ou não? Né? Então, fica isso aí no ar. Ela, na justiça, ela vai ter que responder. Por quê? A gente já leu aqui, ainda vem mais isso aqui. O mal é sempre mal, ainda que necessário. O bem é sempre bem. Então, ela tirou. Né? Ela foi ameaçada e ela tirou para não morrer. Na justiça dos homens, vai ter essa atenuante, vai ter que responder, mas se for réu primário, vai responder em liberdade, porque é defesa, né? A própria defesa. Então, fica aqui, à luz do que a gente já aprendeu dentro da doutrina espírita. Seria um bem ou seria um mal? Nós estamos entre o bem e o mal. Essa atitude deveria ser feita ou não? Isso vai ficar para a semana que vem, porque nós vamos abordar a questão das responsabilidades, né, que a gente tem que abordar aqui, para a gente ir caminhando devagarinho para interpretar muito bem isso. Porque muitas vezes a gente acha que nós agimos de uma forma que não concordamos, tivemos uma má conduta, porque o nosso chefe ordenou. Será que a gente está certo sempre? Que a nossa responsabilidade vai estar aí muito amenizada, porque nós apenas cumprimos ordens? Essa é outra pergunta para a gente analisar. Semana que vem estaremos aqui, se Deus permitir, encarnados, porque se Ele não permitir encarnado, a gente, quem sabe, consegue a permissão de desencarnado, mas aí não vou, eu pelo menos não vou poder responder. Outra pessoa responderá. Mas fica isso aí no ar, obrigando cada um a dar uma consultadinha no Livro dos Espíritos, e não pode ficar só nessa questão não, porque não responde. Tem aí um outro capítulo que fala muito mais sobre isso, mas que está dentro dessa questão ainda do bem e do mal, né? Para a gente analisar. Muita paz para todos. Estão vendo que tem dever de casa. Tem dever de casa, é para fazer, tá? Senão fica de castigo. Era assim na escola, né? Muita paz para todos, que a gente continue estudando essa doutrina maravilhosa.